e decreta logo a sentença, ele dá o veredicto: esse homem tem que morrer e tem que restituir 4 vezes pela ovelhinha. E o profeta olha para ele, eu acho que o profeta apontou o dedo e falou: tu és esse homem, é você o cara. Por que o Senhor desistiu de Saul e o Senhor não desistiu de Davi? Por que o Senhor desistiu do rei Saul, se o pecado do rei Saul foi tão somente desobedecer a um comando de guerra? Entretanto, o pecado de Davi foi adultério e homicídio, à luz dos nossos olhos, muito mais grave. Por que o Senhor não desistiu de Davi? E por que quando o profeta Samuel, profeta de alto nível, orar por Saul, o Senhor falou para não orar, porque Saul era rebelde. E rebelião é como pecado de feitiçaria, e obstinação é teimosia. Obstinação é como idolatria. E o Senhor desistiu de Saul? E o Senhor me respondeu: ele é onipresente, onisciente, onipotente, e na onisciência tem a presciência, ele sabe tudo antes que tudo aconteça. O pensamento não chegou à mente, ele sabe qual é, a palavra não chegou aos lábios, ele sabe qual é, o afeto do coração é conhecido por ele, e vendo o amanhã, ele viu o arrependimento de Davi. Ele viu Davi sendo confrontado no seu aposento, e dizer: pequei contra o Senhor. Ele viu o arrependimento de Davi, ele nunca viu o arrependimento de Saul. Saul morreu sem arrepender-se do seu pecado. O que eu estou querendo dizer para você é que o arrependimento, que Deus fica esperando que aconteça, é tudo que Ele precisa para liberar uma brasa viva do altar e desligar as nossas ligaduras. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Falei isso várias vezes aqui hoje pela manhã. E aí, queridos, eu quero dizer para você que a nossa história, ela pode ser zerada hoje. Quando eu falei pela manhã de arrependimento, eu falei: procura alguém para você confessar os seus pecados. Agora, confessar pecado sem arrependimento não funciona. Se não houver arrependimento, a dor de haver ferido o coração de Deus, de haver afrontado Deus, não vai funcionar. Vai ser só uma conversa. Entretanto, se houver o constrangimento de haver feito o que é errado e o coração quebrantado, que Deus vê e Ele não resiste, é o que Ele precisa. Diz que Ele não resiste a um coração quebrantado. E eu disse ontem à noite que o Evangelho começa com João Batista dizendo: arrependei-vos. E quando você arrepende, você produz frutos dignos de arrependimento. Ser nova criatura não é levantar a mão. Ser nova criatura é ter o caráter de Cristo em nós. É fazer algo diferente do que fazíamos. Ninguém consegue enxergar em nós o velho homem mais, ele está enterrado. O velho homem já morreu. Por isso é nova criatura. É o que Jesus falou para Nicodemos: tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. E aí, queridos, ainda conversando na hora do almoço com a irmãzinha, ela é líder, aconselha pastores, e ela começou a conversar comigo: pastora, tem um pastor que busca aconselhamento comigo. Esse homem está preso na pornografia. E aí ele vem e ele confessa, pastor, ele confessa. E aí ele arrepende, é visível o arrependimento dele. E nós oramos e desligamos ele do mundo espiritual das trevas. Eu já faço isso, pastora. Eu desligo ele do mundo das trevas. Que bom, pastora. E aí? E aí não demora, ele volta. E ele volta e confessa o mesmo pecado. Ele volta e ele cai na mesma queda. E de novo a gente ora.
E aí Deus perdoa de novo? Perdoa, se houver arrependimento, Ele perdoa. Mas está escrito, aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Pecando é gerúndio, é ato continuado, é repetido. E agora, pastor, o que eu faço? Ele já caiu umas 3 ou 4 vezes? Irmã, ele vai voltar então. Ele vai voltar, e quando ele voltar arrependido de novo, de praticar o mesmo pecado, eu tenho uma sugestão para você. Eu nunca fiz isso, mas se precisar eu faço. Você vai orar, vai concordar com a confissão, vai desligar ele no mundo espiritual, desligando das trevas, ligando ao reino da luz. Você já falou para ele o que Jesus falou para aquela mulher adúltera? Vai, não peca mais? Já falei, pastora, não adiantou. Então agora você vai orar, vai desligá-lo do império das trevas, vai ligá-lo ao reino da luz e vai fazer uma oração. E vai falar para ele, você concorda com a forma que eu vou orar agora? E você ora assim, minha irmã, Deus, o Senhor conhece esse homem, o Senhor já viu quantas vezes ele se arrependeu, o Senhor já perdoa todas as vezes que ele veio em arrependimento, já houve a liberação da tua graça. Agora, Senhor, ele está envergonhando o teu nome, e o Senhor conhece também o amanhã, e se o Senhor está vendo que ele vai cair de novo amanhã, mata ele agora, que ele está em pé. Você está brincando com a santidade de Deus. Você está brincando com o reino da luz. E quem brinca com o reino da luz termina endemoniado. Termina preso espiritualmente. Eu falei que eu ia contar algumas histórias para você. Pecado pessoal, lei da responsabilidade. A alma que pecar, essa morrerá. Lei da responsabilidade, eu pequei, eu respondo, eu fico separado de Deus. Não são meus filhos, não são meus netos, não são os meus bisnetos. Mas, no meu pecado, eu fico separada de Deus e eu deixo um legado geracional para meus filhos, meus netos, bisnetos e tataranetos. Maldição é bíblica. E maldição não é por deliberação do diabo. O diabo não faz nada por conta própria. Tudo com a permissão de Deus. A Bíblia conta a história de Caim e Abel. Caim matou Abel. O Senhor chega para Caim e fala, onde está Abel, teu irmão? Caim fala, eu acaso sou tutor do meu irmão? Eu vou dar conta dele? Eu é que vou prestar conta do meu irmão? Resposta de Deus para Caim, és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quem amaldiçoou Caim? Quem? Deus. Não foi o diabo que amaldiçoou Caim, foi Deus. O Velho Testamento termina Deus advertindo o povo que se não houvesse a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ele viria e feriria a terra com maldição. É uma advertência de Deus. Se não houver a conversão dos pais aos filhos, e observe que tem uma ordem aí. Não é primeiro dos filhos aos pais, é primeiro dos pais aos filhos. Os pais se convertem aos filhos e os filhos se convertem aos pais. Você pode fazer uma ponte onde eu faço um pedaço e outro pedaço e a gente encontra no meio. Mas aqui é uma ponte onde os pais vão fazer para chegar até os filhos. É o pai que viveu mais, é o pai que tem mais sabedoria, é o pai que tem mais experiência, é o pai que ensina o menino no caminho em que deve andar. É o pai que tem que ensinar o perdão, a reconciliação, a restauração. E se não fizer isto, se não houver a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, Deus diz, eu virei e ferirei a terra com maldição. É assim que termina o Velho Testamento. E o Novo Testamento, no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, termina dizendo que só lá
só no novo céu e nova terra não haverá mais maldição. Capítulo 22 de Apocalipse é o último capítulo do último livro da Bíblia. Vamos ler os últimos textos do penúltimo capítulo. Está falando da cidade santa, que nós cantamos tanto. Jerusalém, Jerusalém. Versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E o Cordeiro, está falando de Apocalipse 21, 22. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. O Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21, 23. E vai falando das coisas da cidade santa. Versículo 27, 21, 27. Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro, na cidade santa. Capítulo 22, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos o servirão. Nunca mais haverá. Qual é o tempo do verbo? É tempo futuro. Nunca mais haverá. Nunca mais haverá. No último livro da Bíblia, no último capítulo da Bíblia, está escrito que só lá não haverá. Se só lá não haverá, então existe ainda. Maldição está na Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. A maldição da terra, a maldição da mulher para parir com dor, a maldição do homem para ganhar com o suor do seu rosto. Isso tudo continua a existir na terra. E eu vou dizer para você, a maldição acaba sendo uma bênção. Sabe por quê? Parece uma contradição e um paradoxo. Porque a maldição é um alerta para nós. Maldição sem causa não se cumpre. Maldição sem causa não se cumpre. A maldição é um alerta que tem uma causa que precisa ser resolvida. Tem uma causa que precisa ser tratada. É uma ação do mal permitida por Deus. O inimigo pode agir. Porque Deus é justo até com o diabo. A justiça de Deus, ela é com todo o universo. A justiça é a base do seu trono. É regido por leis o mundo espiritual. Eu quero te mostrar algo. Quando Davi é confrontado no seu adultério, 2 Samuel, capítulo 12, ele se arrepende. Quando o profeta vai falar com Davi no seu aposento, o profeta cria uma alegoria de um homem que tinha só um ovelhinho, o outro tinha muitos, era muito rico, e vindo um viajante, ele matou a ovelhinha que o pobre tinha, a única que o pobre tinha, e Davi pensa que está julgando um caso concreto de injustiça, e decreta logo a sentença, ele dá o veredicto, esse homem tem que morrer e tem que restituir 4 vezes pela ovelhinha. E o profeta olha para ele, eu acho que o profeta apontou o dedo e falou, tu és esse homem, é você o cara. É você, Davi. E aí Deus começa a falar pela boca do profeta, até ali o profeta criando a alegoria, para tirar do rei a resposta. Versículo 9, de 2 Samuel 12. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Quem matou? O amonita, era na guerra. Davi não foi para a guerra, Davi ficou em casa, descansou. Depois as armas, encostou as armas e foi descansar. Não tem descanso da guerra.
Você só vai descansar da guerra quando Satanás estiver preso num lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. Não pode descansar, tem que vigiar o tempo todo. Davi tomou a mulher, mandou matar Urias. Você conhece a história? Manipulou, mentiu que queria notícias de batalha, não queria coisa nenhuma, queria que Urias viesse para casa para deitar com a mulherzinha, porque a mulherzinha engravidou do rei. E o medo do rei, da hora do apedrejamento, a mulher gritar: é filho do rei o que está na minha barriga. Não tem adultério de uma pessoa só. O profeta diz, versículo 10, agora, pois, não se apartará jamais a espada da tua casa. Casa é família. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres à tua própria vista e as darei ao teu próximo, que se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei perante todo Israel e perante o sol. Escute bem, isso aqui é uma regra espiritual, é uma lei espiritual. O nosso pecado oculto, aquilo que está encoberto, Deus está falando porque fizesse em oculto. Mas eu farei perante todo Israel e perante o sol.